Então, estamos retornando ao segundo bloco do nosso programa Ideias em Debate, onde nós estamos discutindo saneamento em Teresina, água e esgoto. E eu gostaria ainda nós estávamos especificamente discutindo como a água de Teresina recebeu o sistema. E eu queria dirigir ao doutor Jaci uma pergunta assim, bem, a empresa são os seus equipamentos, é o seu capital, sua tecnologia, e essa tecnologia está, normalmente, o lugar onde ela está armazenada não são os computadores, nem são nas estantes, é na cultura das pessoas, dos seus servidores. Como a gente sabe que vocês não contrataram, não absorveram toda a equipe, fizeram algum tipo de seleção e tal. Como vocês encontraram esse pessoal em termos de valores para serviço público e como foi esse processo? A gente tem hoje, né, por exemplo, a gente está com ao redor de 1.000 funcionários, 1.000 colaboradores no total, né? Isso é o que eu posso te falar, assim, a gente tentou e a gente tenta sempre absorver pessoas locais, principalmente porque conhece as culturas locais de Teresina. Então, o esforço maior no início foi justamente esse, a gente conseguir absorver as pessoas que já trabalhavam com saneamento na cidade, fazer com que atuassem e absorvessem a cultura do nosso grupo da eficiência operacional. Como eu disse no começo, a gente respira eficiência operacional. É muito importante o nosso trabalho dentro dessa eficiência. Então, a gente tentou a todo momento passar isso para aquelas pessoas. A gente faz um trabalho que é praticamente diário, né, de trazer essas pessoas para dentro, de informar como é que funciona, como é que funciona o tratamento do setor de maneira geral, como é que elas devem se comportar, como é que os nossos 240 colaboradores de call center devem se comportar junto com o cliente. É uma questão de treinamento, de ajuste e efetivamente de cultura, de levar cultura para essas pessoas para que elas façam o melhor trabalho dentro da cidade delas. Por exemplo, a gente supõe, já sei, que em alguns segmentos, como por exemplo call center, vocês aumentaram, eu suponho, pelo que eu vi lá, aumentaram o número de pessoas e outros reduziram, como por exemplo a área de engenharia, eu acho que vocês aproveitaram pouca gente. Como é que é? Eu posso falar um pouco melhor, Ezequias, nesse tema. E assim, um ponto importante, né? Call center, uma estrutura que a gente incorporou na nossa essência por entender que a qualidade do serviço prestado ela está totalmente direcionada ao atendimento direto ao cliente. Então, hoje, a gente tem 240 funcionários que fazem o atendimento em todos os canais digitais, né? Então, quando assumimos a concessão, como o Jaci comentou, o foco era identificar as pessoas que tinham a capacidade técnica para gerir o sistema e transferir um pouco da cultura. Passando um exemplo até um pouco mais prático, né? Quando nós assumimos a concessão aqui em 2017, nós tínhamos por volta de 500 reclamações de falta d'água por dia. Quando tinha uma parada na estação de tratamento, chegava a 1.200 reclamações de falta d'água. Hoje a gente tem por volta de 15 reclamações de falta d'água por dia, no horizonte, numa população aí de quase 1 milhão de habitantes atendidos. Então, repete um pouco esse número que eu... Nós tínhamos, em média, quando assumimos a concessão, por volta de 500 reclamações de falta d'água por dia. Na média. Na média. Em alguns eventos, como uma queda de energia, uma parada da estação de tratamento, chegava a 1.200 reclamações. Hoje gira em torno de 10 a 15 reclamações por dia. A gente fala de uma população de quase 1 milhão de habitantes. Então, qual que é o principal ponto? A gente precisava transferir para as pessoas que vão fazer a gestão do sistema, né, o CCO, a manutenção dos serviços, né, o CCO, o Centro de Controle de Operações, os serviços de vazamento, o desconforto de que não pode ter falta d'água. Eu não posso dormir sabendo que tem uma região com falta d'água. Então, a principal objetivo, quando assumimos a concessão, foi passar esse senso de dono, esse senso de preocupação, esse senso de eficiência operacional para as pessoas que iam fazer a gestão. Hoje, em sua grande maioria, inclusive gestores de alta liderança, são teresinenses, são pessoas aqui da região. Então, o nosso principal foco é fazer essa transição naturalmente, né? Quando inicia-se uma operação como essa, Teresina é uma cidade muito importante para o grupo, são trazidas pessoas para iniciar o sistema, mas que, de fato, quem opera hoje são pessoas aqui da região. O teu pessoal deve ter também tido, dentro desse contexto que você está falando, um treinamento grande em termos de assumir novos valores, né? Que é
essa postura que você faz, se sentir indignado com a falha, né? Exatamente. Quer dizer, que a falha não é normal. Exatamente. É interessantíssimo porque uma vez, há muitos anos, eu fazendo um treinamento com a IBM, e veio um americano, que a gente achou que o cara era maluco, e ele disse para a gente que tinha um conceito brasileiro que ele discordava, que é, errar não é humano. Eu aprendi desde criança que errar é humano. Ele disse, não, não é humano. Imagina que a enfermeira que vai levar o teu filho recém-nascido do berçário até a mãe escorrega e mate a criança. Quanto por cento você acha que esse acidente pode ocorrer, no seu conceito? Foi 0. Pois é, tem coisas que você tem que ter o conceito que o seu objetivo é 0. Nem sempre você consegue, né? Interessante. A gente chama isso de empatia, que é entender o que o cliente precisa. É uma coisa extremamente... Que é diferente de espírito de corpo, né? É. Espírito de corpo é um troço meio público, é meio corporativo. Vamos defender nossa corporação. E aí o que você fala, não. Esse compromisso meu é com o output final, o resultado final do meu serviço. Nosso compromisso é com o cliente. A gente tem obrigação de dar água de qualidade para ele, de atender ele, de entender, principalmente entender a necessidade dele. Porque quando a gente recebe alguma ligação, alguma reclamação, alguma sugestão, ele está precisando de alguma coisa. Então é muito normal que a gente precise fazer esse entendimento da necessidade desse cliente, que é o que a gente busca levar para todos os nossos colaboradores. Agora, traduzindo de uma forma assim, mais no que diz respeito ao negócio, eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que eu não estou te perguntando nada que não seja do domínio público. Qual é o faturamento da Água de Teresina mensal em Teresina? Essa informação assim, a gente tem um faturamento, eu vou te responder de uma outra maneira, né? A gente tem hoje ao redor de 310 mil economias ativas. Né? Isso. Isso dá, efetivamente, cada casa dessa tem que fazer o pagamento efetivo de um valor mínimo de aproximadamente R$32, que é o valor mínimo de cada um. Então, é isso, né? Basicamente isso. Agora, existe uma série de fatores que estão no meio do caminho. Vou te dar 2 exemplos aqui. Primeiro deles, a inadimplência, que é uma coisa muito sensível no nosso negócio, né? A gente está vindo de uma pandemia. Quer dizer, existem 2 conceitos. Um é faturamento e outro é arrecadação. São eu completamente faturo distintos. tanto, pago o imposto sobre o que eu faturei, mas só recebo tanto. Exatamente. E aquele que não me pagou, eu já perdi pelo menos o imposto dele. Exato, tem uma diferença muito grande, né? Porque tem esse quesito, por exemplo, na inadimplência, quando a gente fala de pessoas vulneráveis que estão atravessando um período difícil, ou seja, elas vieram de uma pandemia e é natural que possa existir uma dificuldade maior nesse período. Lembrando que são pessoas que podem ser adimplentes, só que elas estão inadimplentes no momento por um motivo bem específico, né? Temos uma pandemia, temos uma situação mais difícil do país, uma crise mundial, etc. E tal. E outro ponto é um ponto que a gente tem hoje nos nossos 15 programas sociais. O maior deles, que eu acho que é o maior que a gente consegue fazer um programa de transferência de fato de renda, né? Que é o programa de tarifa social. Dessas pessoas, dessas 310 mil economias ativas que a gente tem grande parte delas são de tarifa social, que é basicamente metade da tarifa residencial normal. Isso é um programa que a gente incentiva muito os nossos colaboradores a buscar essas pessoas vulneráveis. É uma coisa que eu sempre falo, essas pessoas vulneráveis, elas às vezes são tão vulneráveis que elas não nos procuram, justamente porque elas não têm condições de nos procurar. Então, para isso acontecer, para elas entrarem na nossa base de tarifa social, a gente tem que ter um trabalho muito ativo. Então, tem lá 12 pessoas, basicamente dentro de casa, da parte de responsabilidade social, que ficam buscando sempre pessoas vulneráveis para entrar na nossa base de cadastro. E às vezes essas pessoas elas precisam daquilo, que é uma tarifa social, mas elas precisam de muito mais, né? Muito mais ajuda do que aquilo. É uma tarifa social, às vezes é alguma educação para a filha, às vezes é um trabalho de ajuda mesmo, né? Então a gente tem até um trabalho itinerante, de ir até a casa dela para tentar ajudar de alguma forma. Eu entendo, eu gostei muito dessa sua resposta, e eu entendo que uma expectativa geral das pessoas que estão vendo esse programa e daí? E para o futuro? O que vem? Quais são os novos planos? Mas antes da gente chegar nesse ponto, nós estamos entendendo como estava o sistema, quais são os desafios, para depois, então, nós irmos no terceiro bloco, então nós vamos discutir o futuro, né? Agora, dentro ainda dessa questão da nossa realidade, eu queria dirigir ao Fernando uma questão
técnica específica, que é um grande... Nós temos, eu imagino, 2 grandes desafios no serviço público, que são meio incompreensíveis, por exemplo, para os gringos. Uma é essa diferença entre faturamento e arrecadação, que é uma constante do serviço ao público no Brasil, tanto elétrico quanto qualquer um deles, né? E é meio desencorajador, porque você paga antes de ter recebido, você paga pelo que você cobrou e não pelo que você recebeu, né? Bem, mas existe uma questão, um outro problema, que são as perdas, né? E nós temos 2 tipos de perdas, né? A perda técnica, que é o vazamento, né? E temos a perda comercial, que é uma expressão que por trás dela está colocada a questão da fraude, do roubo de água. Então, como é que vocês encontraram e como é que estão essas 2 situações hoje? Queria registrar que você está muito bem informado, viu? As perdas comerciais é um detalhe bem técnico mesmo, mas como era o cenário? Por volta de 60% de perdas aqui na cidade, ou seja, a cada 1.000 litros de água que eu produzia, eu perdia 600. Então, é um valor impressionante, né? Então, isso necessita... Isso é uma medida absurda de ineficiência, não é? Exatamente. Falando numa linguagem mais... A condição de perdas ela vai aumentando à medida que o sistema se deprecia, né? Então, o sistema vai envelhecendo, falando de forma mais simples, e as perdas vão aumentando. A rede ela envelhece, os materiais, com o tempo, eles vão perdendo sua eficiência, e com isso aumenta-se, por exemplo, o índice de vazamento. Um detalhe até interessante, à medida que nós preenchemos a cidade com água, esses vazamentos aumentaram muito no começo. Então, no primeiro ano de concessão, a gente teve um salto no número de vazamentos, algo que girava em torno de 7.500 vazamentos por mês. E aí a gente começou a identificar os porquês. Por que está vazando? Qual que é a reincidência, que é um ponto que a gente observa muito, né? Toda a gestão que a gente faz, ela é observada através de indicadores. Então, se eu tenho um vazamento recorrente, né, que ele acontece hoje, acontece daqui a um mês, a gente começa a monitorar esse tipo de situação e aí vai identificando a causa raiz. Então, você tem materiais de baixa qualidade, você tinha sistemas adutoras sem proteção. Então, você tinha várias condições que precisavam ser tratadas, né? E aí, trazendo em números mais práticos, o ramal, né, por exemplo. O ramal é a ligação de água da residência do cliente até a rede de distribuição de água. Nós fizemos a substituição de aproximadamente 42.000 ramais de materiais de baixa qualidade, que tinham vários reparos. E aí, fazendo um trabalho como esse, fazendo um trabalho com proteção de adutoras, fazendo a investigação noturna dos vazamentos, né? A gente tem um equipamento que faz a investigação noturna das vias, sem a necessidade de perfurar o solo, e aí conseguimos identificar vazamentos não visíveis, por exemplo, nós conseguimos reduzir significativamente, né? Então, quando você diminui a incidência, você troca os materiais que são de baixa qualidade nos lugares que apresentam a recorrência de vazamento, você derruba esse indicador. Hoje, né, eu saí de 7.500 e tenho por volta de 3.000 vazamentos por mês. Ainda é um número alto, mas a concessionária está perseguindo isso aí fortemente, né? A nossa meta macro, né, meta contratual, é 25% de perdas. Então, eu saí de 60%, estou em 40% hoje, persigo por obrigação contratual 25%, mas, claro, a concessionária não quer desperdiçar água. Então, quanto menos, melhor a gente tem esse trabalho de reduzir ao mínimo. E um outro ponto importante, né? Os vazamentos, eles trazem um chamamento de imagem que é ruim para nós, né? Então, você tem um reparo de asfalto, você tem um trabalho que interrompe o trânsito momentaneamente. Então, isso é um foco nosso para reduzir, de fato, as perdas físicas, né? Ainda, desculpe, só para não perder o embalo, ainda no que diz respeito a essa questão do acesso dos ramais, que seria a ligação da casa à sua rede, a gente percebeu também que vocês mudaram o material. Vocês usam hoje um material que eu diria que é a prova de gato. É isso? Ou seja, não existe no comércio e acredito, imagino, não sei, mas que é uma tecnologia diferente, são diâmetros diferentes e tal, e isso dificulta muito, né? Exatamente. Dificulta não só esse vazamento, porque normalmente é uma ligação que está próxima a ruas que não são devidamente bem pavimentadas, como também
davam essa possibilidade do gato. Outra foi que vocês exigiram a vinda do medidor para fora, para o muro, né? E dificulta mais ainda esse tipo. Exatamente, esses aí são pontos importantes, né? Tudo que nós fazemos aqui, nós empregamos materiais e tecnologias de alto padrão, né? O nosso contrato é um contrato de 30 anos, então não é interesse nosso usar um material de baixa qualidade, porque daqui a uns anos eu vou estar lá voltando para fazer esse trabalho, né? Então, nós usamos materiais de alta qualidade, nós substituímos materiais que apresentam baixa qualidade, reincidência de vazamento. Mas também tem um outro ponto, né? A gente, voltando um pouco para a questão das perdas comerciais. A questão do gato ainda, culturalmente, ainda apresenta índices elevados, né? Então nós combatemos isso fortemente, né, para evitar esse tipo de situação. E indo além, né? Como consumidor e como cidadão, é desleal você cuidar do seu consumo, você ter uma preocupação de ter o consumo consciente, né? Evitar desperdiçar água, fazer os reparos internos, evitar de lavar a calçada desnecessariamente ou lavar o carro com a mangueira, que a gente sabe que consome água, enquanto o vizinho que se utiliza de um gato, ele não tem essa preocupação. Então, tem essa questão de lealdade ao consumidor, que a gente faz esse trabalho de fiscalização, né? E também tem um outro ponto. Nesses locais que se utilizam de fraudes, eles podem gerar algum tipo de contaminação. Então, é uma preocupação também de saúde pública que nós atuamos. Perfeito. Fernando, nós vamos novamente fazer uma pequena break para comunicação comercial e voltamos em seguida nesse ponto aí. Vamos discutir agora um pouco o que se espera para o futuro, quais são as promessas, quais são os planos da Água de Teresina.